A paz seja convosco mais uma vez. Amém. Louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, de podermos louvar ao nome do Senhor, de podermos ouvir a sua santa e bendita palavra. Carlos e Esther estão lá na sua lua de mel. Vânia está enferma. Felipe sofreu a cirurgia. Rayane está lá cuidando deles. Fora isso, os outros que deveriam estar aqui não estão. Devem estar em outro lugar, como o Alice mesmo falou. Estamos meditando no livro de Amós. Já estamos no capítulo 5 de Amós. Estamos ao fim do caminho 5 de Amós. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: o dia do juízo do Senhor não trará esperança. Amós tinha acabado de concluir o lamento sobre a morte de Israel como nação. E ele afirmou que aquilo que estava escrito na lápide deles revelava que a nação ela estava no estado desesperador. A nação de Israel era uma nação que era rica, que era poderosa, mas que estava afastada do Senhor. A adoração deles não era uma busca em relação a Deus, mas uma busca a coisas, a bens, a situações. Não havia o desejo da vida prática da palavra de se detestar o mal e se fazer o bem. Amós observa isso primeiro pela ausência da justiça, falta de retidão no templo e também pela maneira que aquele povo tratava os pobres, aqueles que eram os mais necessitados. Deus, ele não deixa as coisas acontecerem como nós queremos, tudo acontece conforme Ele quer. E Ele afirma que Ele iria executar um duro julgamento sobre aqueles que se declaravam fortes. Ele iria eliminar aquele exército que se considerava poderoso. Ele iria destruir as lindas casas construídas pelos ricos à custa do escárnio, através da opressão daqueles que eram mais pobres. Eles iriam ser recebidos como um povo que não era tão de Deus assim. Toda a nação passaria por um dia que haveria muito terror, haveria muita destruição. Uma destruição, choro e pranto por toda parte. Quando Deus passasse por meio daquele povo, não seria como no Êxodo, em que ele passou para trazer a libertação daquele povo para o Egito, do Egito, mas ele iria passar pelo meio do povo com poder e juízo. E apenas aqueles que eram fiéis, apenas que eram remanescentes, eles iriam permanecer vivos diante do Senhor. A palavra de hoje tem como título: a adoração religiosa, ela é rejeitada pelo Senhor. Eu tenho um cuidado muito grande em relação à adoração. Não é algo que é necessariamente feito com pessoas com um bom tom de voz, pessoas com instrumentos afinados. Se isso é possível, ótimo, mas isso não é o essencial. Porque nos céus, Deus ele tem um exército de anjos que cantam na mais perfeita ordem. Não há uma pessoa aqui na terra que possa cantar como o pior anjo nos céus. Então Deus já tem um louvor perfeito nos céus. E nós temos que entender que nos é dado este privilégio, é nos dado esta possibilidade de nós cantarmos ao Senhor. E nós cantamos mesmo com as nossas vozes desafinadas, mesmo com as nossas mãos impuras e sujas, porque nós temos as mãos imundas. Nós falamos isso hoje pela manhã. Os nossos melhores atos são vistos por Deus como imundícia, porque sempre a nossa motivação é uma motivação errada. Por isso, Deus ele está agora atacando a adoração daquele povo. Um povo que era mau, um povo que detestava fazer o bem, um povo que oprimia os pobres, um povo que frequentava o templo de uma forma religiosa e levava a sua adoração a Deus achando que seria aceita e não iria ser aceita. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21
em diante. Amós, capítulo 5, verso 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Amós, capítulo 5, versos 21 a 27. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua santa e bendita palavra, que novamente vem, Pai querido, como fogo. Um fogo, Pai querido, não de alegria, não um fogo de exultação, mas um fogo de exortação. Precisamos ser corrigidos nos nossos caminhos. Temos andado, Pai querido, em caminhos escusos, e não temos oferecido a melhor adoração ao Senhor. Quando levantamos as nossas mãos aos céus, a podridão do nosso coração, dos nossos atos, sobe aos teus narizes, Pai, ao teu nariz, e não leva um incenso suave. E nós, Pai, nos arrependemos disso. Queremos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, nos dando uma instrução santa, através desse vaso imperfeito e pecador que aqui fala. Nos concede a graça de ouvir a tua santa voz. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Vamos meditar nos versos 21, 22, 23 e 24, que diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer. Deus rejeita as festas. É implícita a ligação, a má ligação entre a adoração do povo e o respeito em relação ao dia do Senhor. O dia do Senhor, desde Gênesis, ele é considerado como santo. Em alguns momentos da história de Israel, foi-se o sábado. Nós, após o advento da morte e ressurreição de Cristo, assumimos como domingo. Mas nós entendemos que não importa se é sábado ou se é domingo, segunda, terça ou quarta, e sim que você tem um dia em que você separe ao Senhor. A palavra correria tem sido aquilo que tem sido utilizado por nós para nos justificar em relação à adoração ao Senhor, em relação ao dia do Senhor. E o Senhor, ele olha para isso dos céus e ele abomina esse tipo de situação. Os israelitas acreditavam que as suas festas, seus sacrifícios, seus cânticos de louvor seriam aceitos por Deus. Não porque eles estavam querendo agradar a Deus, mas porque eles queriam as bênçãos que seriam provenientes dessa adoração. Então, se você for em qualquer casa de macumbaria, em qualquer centro de macumba, você oferece algo e aí ela vai te dar uma bênção correspondente, ou espera-se que se dê aquela bênção correspondente. Se você vai e trabalha durante todo o mês, você vai receber a remuneração por aquilo. Então, as pessoas entendiam que havia uma ordenança, eu cumpro essa ordenança meio que na marra, fazendo birra, mas fazendo, e aí Deus, ele é obrigado a me dar as bênçãos dos céus. Tem uma igreja que vocês conhecem o nome, em que ela exorta as pessoas dentro do conceito dos dízimos e ofertas, mas
Quando a situação ela não é favorável àquelas pessoas que deram, então o pastor ele convida para que você venha para um culto específico em que você vai colocar Deus na parede. E aí se pergunta: que Deus é esse? É o Deus desses israelitas. Os verbos na primeira pessoa dos versos 21 a 23, aborreço, desprezo, não aceito, não quero, ele traz a renúncia divina daquilo que era a expressão de amor, mesmo que superficial, daquele povo a Deus. Eles não tinham uma vida devocional diante do Senhor. A vida deles fora do templo era uma vida mundana. Era algo que Abacuque já tinha condenado. A condição de você fora ser mau, ser injusto. Algo que o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele fala, Gálatas e Efésios, ele vem falando sobre essa condição da gente mudar o nosso comportamento. Especificamente em Efésios, ele fala dessa armadura e uma peça dela é a couraça da justiça. Da mesma maneira que ele exortou aquele povo em Amós capítulo 1, 2 e 3, ele está duramente falando agora com esse povo, que acha que apenas porque vem à casa do Senhor está tudo certo, e Deus fala: não está tudo certo. O aborrecimento profundo de Deus é dirigido contra aqueles que são arrogantes, contra aqueles que praticam a iniquidade. Isaías capítulo 1, deixa marcadinho aí Amós, e vai para Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 11 a 17, diz assim. Isaías capítulo 1, versos 11 a 17, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó vós, povo de Gomorra. Que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos e carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e também a festa de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está extremamente aborrecido com aquilo que está sendo oferecido a ele. Essa declaração está cheia de intenso sentimento por causa da carga emocional das palavras que foram usadas. Desprezar é igualmente intenso, pois contém imagens de repúdio e rejeição divina. Eu desprezo o que vocês estão fazendo. Esses termos transmitem mais do que uma disposição, mais do que um sentimento mental, mas mostra a ira de Deus em relação àquilo que está sendo oferecido. Uma adoração profana, uma adoração imunda, uma falsa adoração. Não me agradarei, ele afirma. É uma expressão que contraria a reação normalmente positiva que Deus tinha em relação à adoração. É como se você fosse receber um presente de alguém e você falasse: não quero. A pessoa sabe que você gosta daquele chocolate, gosta daquela roupa, daquela comida, gosta daquela coisa, e você, ao receber, você fala: eu não quero. Você está fazendo uma coisa que por trás tem outra motivação. Não traz por trás o amor, não traz por trás a reverência, não traz por trás uma declaração de desejo em servir, mas traz por trás uma declaração de uma motivação falsa de receber algo que não é abençoado.
As expectativas dos adoradores são falsas. Deus, apesar de determinar os rituais, Ele não se agrada daqueles rituais feitos de uma voz. Vamos prestar atenção aqui, deixa os bichinhos para lá. Deus não se agrada dos rituais falsos, desprovidos da manifestação verdadeira de amor. Deus rejeita em todos os aspectos a adoração daquele povo. Primeiro Ele ataca as festas que eram alegres. As assembleias, que eram a reunião no fim das festas, em que as pessoas elas iam ali contar as suas bênçãos diante do Senhor, o Senhor repudia. Ele repudia as festas de Páscoa. Ele repudia as festas das colheitas, as festas dos tabernáculos, em que aqueles homens e mulheres, eles iam morar numa tenda para demonstrar a gratidão ao Senhor pelo livramento. Não era algo verdadeiro e Deus não aceitava. Amós não repreende o povo por não celebrar, mas por celebrar de uma forma errada. Você vir à casa do Senhor apenas por obrigação é abominável a Deus. É claro que a gente tem as crianças, é claro que a gente tem as pessoas em tenra idade, jovens que ainda estão, pessoas que ainda estão aprendendo da adoração ao Senhor, mas a gente tem que entender que Deus não quer e não aceita uma adoração forçada. E eu chamo a atenção das crianças, chamo a atenção do Daniel, chamo a atenção do Pedro, agora não mais, mas chamo a atenção da Helena, da Manu, porque eu quero que eles entendam a importância da adoração. É o que o Alice e Ingrid fazem com a Júlia, para ela entender a importância da adoração. Não é pegar a criança e sair daqui, é estar com ela aqui para ela entender que isso é importante. Quando a gente constrói isso, a criança ela cresce com outros valores, com outros pensamentos. Quando ela for exposta à podridão, ela vai ter um outro entendimento. A couraça dela vai ser mais forte, e Deus sabe disso. As assembleias representavam o clímax na finalização das festas e eram chamadas de assembleias solenes. Mas eram assembleias solenes de pessoas que não tinham louvor e adoração verdadeiro ao Senhor. Amós capítulo 5, verso 22 fala que além das festas, ele rejeita os sacrifícios. Sacrifícios que eram feitos para que as pessoas elas pudessem restabelecer a comunhão com Deus. Falei um pouco hoje pela manhã sobre isso. Você pecava e você tinha que oferecer um sacrifício de acordo com a sua posse e de acordo com o pecado que você cometia, para que você pudesse então novamente se restabelecer a comunhão com o Senhor. Mas o início do versículo diz que ainda que, mesmo que as pessoas elas se arrependessem, era uma coisa incondicional. Deus nesse versículo ele não vai ao encontro, ele vai de encontro. Ir a um encontro reflete a você ir de uma maneira mansa. Você ir ao encontro de uma pessoa é uma coisa amigável, amorosa. Quando você vai de encontro a algo, você vai para quebrar, para destruir. É como você vê as lutas marciais, a pessoa ela não vai ao encontro, ela vai de encontro com o seu oponente. Com os seus punhos levantados, você quer de alguma maneira fazer com que aquela pessoa ela caia e você consiga ganhar a luta. Aquilo você vai de encontro, é exatamente assim que Deus está falando. Vai de encontro, ela é uma situação que vai contra o que as pessoas faziam ou queriam de resposta em relação aos seus sacrifícios. Ainda que alguns pensassem que os sacrifícios ou uma quantidade maior de adoração ou uma quantidade maior de frequência, Deus fala que não aceita nada. Ele cita 3 tipos de sacrifícios. O primeiro eram os holocaustos. O holocausto era algo oferecido tudo a Deus. Você cometia um pecado e você ia lá, oferecia aquele animal, ele era morto e ele era totalmente queimado, como uma oferta realmente de demonstração de que você estava arrependido. Certa vez Davi, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor, e ele olha num monte e fala, é aqui que eu vou oferecer o sacrifício. Quando o dono daquele lugar vê Davi chegando, o rei com a sua comitiva, ele chega pertinho e fala assim, Davi, você quer o quê?
E ele fala assim: eu quero oferecer um sacrifício nesse monte. E ele fala: pode oferecer, Davi. Eu tenho aqui também os animais, eu tenho aqui a madeira. Ele fala: não, eu não posso oferecer um sacrifício a Deus que não me custe nada. Eu não posso demonstrar a Deus o meu sacrifício com a tua oferta, que é o que nós falamos hoje pela manhã. Você demonstra a sua fé através das suas obras. Davi falava isso, e Deus exige isso aqui, mas aquelas pessoas ofereciam animais de uma forma irreverente. O segundo termo é oferta de manjares. Ela era uma oferta mais abrangente e incluía uma gratidão ao Senhor. Era uma oferta levantada ao Senhor como uma oferta de gratidão, como os nossos dízimos e as nossas ofertas. O reconhecimento de que Deus fez, em que Deus está agindo, e você vai lá e oferece algo gracioso ao Senhor. E a terceira oferta era a oferta pacífica. Era uma oferta de declaração de comunhão com Deus. Eu já agradeci, eu já me arrependi, agora eu quero ter comunhão com o Senhor. Aquela era a única oferta em que, quando as pessoas levavam, parte daquela oferta era separada para que eles mesmos comessem. A gordura era separada para o Senhor. A gente vê, por exemplo, os filhos de Samuel agindo de uma forma errada, os filhos de Eli agindo de uma forma errada. Quando se colocava a carne para se fazer a oferta ao Senhor, ele já enfiava o garfo lá para escolher a melhor carne, com gordura e tudo, e o sacerdote falava assim: espera, e ele falava: não vou esperar, e se você falar alguma coisa, eu bato você e te mato. As pessoas queriam usurpar isso, e era exatamente o que faziam. Mas essa oferta pacífica também não era aceita pelo Senhor. Amós anuncia que todos os sacrifícios não teriam nenhum resultado, eles não seriam aceitos, não teriam nenhum resultado. Você preparou algo, você ofereceu algo, e Deus fala não, simplesmente porque a tua oferta é uma oferta vazia. Nós temos que entender que a maior oferta que nós temos não é o dinheiro que você coloca na cesta, mas isso faz parte também. A maior oferta que nós temos a oferecer ao Senhor é uma oferta de gratidão, é uma oferta de nós olharmos para as pessoas que sofrem e padecem no mundo de uma forma diferente. Você não precisa ter R$1.000, R$10.000, R$50.000, mas você pode dar um pedaço de pão para alguém, você pode pagar um lanche para alguém, uma coxinha, alguma coisa que venha satisfazer de alguma forma a fome, a necessidade daquela pessoa. E Deus, ele solicita ofertas maiores para pessoas que têm mais e ofertas menores para pessoas que têm menos. Quando a viúva pobre foi lá e depositou todas as suas moedas diante daqueles homens que depositavam milhares de denários, era nada, porque aqueles homens tinham milhões, então aquilo não fazia diferença nenhuma, era apenas para que as pessoas pudessem ver. Deus não irá sequer olhar para eles. Essa reação era esperada apenas quando uma pessoa não seguia o procedimento correto do sacrifício. E aqueles homens olhavam e falavam assim: mas eu estou fazendo tudo direitinho. Mas Amós mostra e fala: você faz tudo direitinho, mas com o coração vazio. O povo de Israel tem um dia que foi comemorado, acho que semana passada, chamado Yom Kippur. Era o dia do perdão. E se falava que se você tivesse alguma oferta ao Senhor e você lembrasse que você tinha algo contra alguém ou que alguém tinha algo contra você, você deixava a sua oferta no altar e você ia procurar a pessoa para você poder se reconciliar com ela. É algo mais ou menos semelhante com a nossa Santa Ceia. Porque se a pessoa ela não fizesse isso, o seu sacrifício ele não era aceito diante do Senhor. Então todos aqueles sacrifícios que eram oferecidos não eram sacrifícios genuínos, não eram sacrifícios em que eles poderiam realmente dizer que eles estavam tudo certo, não, porque eles tinham pessoas que eram magoadas com eles. Eles, como ricos, usurpavam das pessoas, eles não pagavam o que era justo, eles eram magoados e magoavam pessoas, então aqueles sacrifícios eles não eram aceitos. O fato de que Deus iria esconder os seus olhos e não dar atenção aos sacrifícios era um indício de que qualquer tipo de adoração
A menos que se resolvesse, consertasse, era inútil. Em Apocalipse aparece a condição daquela igreja que oferecia adoração e o Senhor falava assim: eu não aceito. Volta lá atrás aonde você caiu. Volta ao primeiro amor, resolve o seu problema e então venha me adorar. Deus rejeita as festas, Deus rejeita a adoração e agora ele fala que ele rejeita o louvor. Louvores cantados, louvores entoados, hinos muito bem preparados, pessoas ensaiadas. Os cânticos e músicas que enchiam o ar nas festas e nos cultos regulares no templo são descritos por Deus como um barulho que incomoda. Na ida para Caldas Novas, que eu fui dar o curso lá, haviam quatro mulheres idosas, 2 sentadas no banco da minha frente e 2 sentadas atrás. E elas estavam indo todas juntas. E aí, aquela conversa ensurdecedora o tempo inteiro, todo o tempo. Quando elas não levantavam, as que estavam na frente não debruçavam no banco e começavam a contar piadas para as de trás e as de trás rindo, e eu fiquei ali sem saber o que fazer, a não ser pôr o meu fone de ouvido, aumentar o som e deixar o pau torar. Na volta, mais uma pessoa inconveniente, vendo vídeos, toda a viagem num som alto, e eu também tive que colocar o meu fone de ouvido, graças a Deus que a bateria durou. Para Deus, a adoração profana, a adoração que não procede de um coração adorador, é como isso. Ele coloca tampões nos ouvidos para não ouvir as pessoas cantarem. No entanto, nos dias de Amós, a música e as melodias produzidas pela harpa eram ofensivas, pois Deus ordenava que eles parassem. Nós ouvimos em Salmos frases como: cantai ao Senhor um cântico novo. Davi era uma pessoa que era um extremo adorador. Além de adorador, ele tinha habilidades manuais e ele construiu mais de 3.000 instrumentos de adoração ao Senhor. Se você no tempo de Davi fosse no templo que não havia, era apenas uma tendinha, lá tinha adoração a 1h da manhã, tinha meia-noite, às 3, às 3 da tarde, às 3 da manhã. Qualquer horário que você fosse lá, tinha alguém adorando. E invariavelmente o próprio rei Davi estava lá adorando o Senhor, procurando uma forma de demonstrar a Deus a sua gratidão. Mas nesse tempo, Deus ouve aquelas vozes como um incômodo. O verbo imperativo diz afasta, indica uma urgência e uma oposição àquelas palavras vazias de adoração. Para enfatizar quão inútil é essa música, Deus, ele promete que não vai ouvir essas músicas, ele tampa os ouvidos, como às vezes eu vejo a Júlia quando ela está invocada, ela vai lá e coloca as mãozinhas assim e tampa os ouvidos. Deus não aceita as festas, Deus não aceita os louvores, Deus não aceita a justiça que eles estão dizendo que praticam. Desenvolve-se um forte contraste na mudança de frases, que começam primeiramente como um não. Não aceito, não quero, rejeito. Mas ele, como todo bom pastor, ele mostra uma condição de exortação e uma condição de esperança. Ele bate e ele assopra. Ele sempre traz essa condição, é a condição que nós como pais sempre temos que fazer. Não adianta você ser uma pessoa dura o tempo todo. Por isso que quando Deus ele une, estava até conversando com o Nicolas, ele deu exemplo, quando pega uma pessoa junta com outra num casamento, ele pega pessoas diferentes exatamente para que cada um exerça um papel. Não podemos ser eu e Rosângela extremamente duros com Luísa. Um tem que ser duro enquanto o outro não é. E nós vamos alternando essa situação, até para que cada um não fique com o estigma que um é mau e o outro é bom. Mas quando Deus ele olha para aquele povo, ele fala assim, esse povo precisa de uma alternativa. A morte já está vindo batendo, e ele vem trazendo uma esperança. Antes, corra o juízo. Eu não aceito as festas. Eu não aceito as ofertas. Eu não aceito os louvores, mas eu aceito o juízo.
a justiça. Eu aceito a mudança de comportamento. Eu aceito a fé demonstrada através de uma mudança de comportamento. Isso eu aceito. Voltando a Amós capítulo 5, ele fala: antes corra o juízo como as águas, não de um momento só, não uma ação apenas, como muitas pessoas fazem. Eu estou mal com o Alice, eu vou lá, peço desculpas para ele, mas eu não quero mais ter contato com ele. Ou eu continuo pisando na bola continuamente. Deus, Ele quer uma mudança real nas nossas vidas. Ele quer uma mudança real dentro desse povo. Antes, corra o juízo. Nos versículos anteriores, Deus rejeitou todas essas coisas. Agora Ele abre uma porta para a verdadeira adoração em sua presença. Em outro versículo ele fala assim: eu não tenho prazer em jejum em que você pare de comer, que você fique rasgando as suas vestes, coloque cinza sobre a sua cabeça. Pelo contrário, eu quero que você use um jejum diferente. Separe um tempo para alcançar aqueles que sofrem e padecem, para dar uma palavra de ânimo. Ligar para o Felipe e falar assim: Felipe, como é que você está? Oro para que Deus Ele te dê alívio nas suas dores. Oro para que você se restabeleça. A Vânia está com muita tosse. Vânia, espero que você melhore. Oro para pessoas que não estão aqui no culto. Olha, eu espero que eu sinto realmente a sua falta. Isso é a coisa que agrada ao Senhor, é a determinação e a causa da justiça que Deus ordena e pede. A forma imperativa do verbo é uma exortação à mudança do enfoque central da adoração. Não é deixar de fazer as coisas, é fazer as coisas com o centro dentro da justiça. Você age de uma maneira correta lá fora. Quando você vem a Deus, as suas mãos elas estão limpas. Quem poderá elevar os olhos ao Senhor? Aqueles que têm mãos limpas, com o coração limpo, com o coração puro. Isso não deixa implícito que o profeta rejeita a adoração, mas ele quer que a justiça ocupe o lugar central da vida daqueles que desejam realmente entrar na presença de Deus. Deus ordena um viver justo e reto como um pré-requisito para a adoração. Você quer ser cristão? Seja reto e seja justo. Você não quer ser cristão, ou melhor, você não quer ser reto e justo, procure qualquer outra religião. Existe um rol de religiões de A a Z que você pode se encaixar e ser muito feliz e até idolatrado naquele lugar. Mas no cristianismo existe a necessidade de você ser justo e você ser reto. Miqueias capítulo 6, versos 6, 7 e 8 diz: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante a Deus, a um Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Miqueias está falando que nada disso tem valia, se não tiver a motivação certa. A adoração correta, ela tem como centro a retidão e a justiça. Se o relacionamento social e legal do povo entre si, e especialmente para com os pobres e fracos, não é coerente com as responsabilidades apresentadas na lei do Senhor, então é melhor você ficar longe de Deus. É melhor você não levantar suas mãos aos céus. É melhor você nem vir à casa do Senhor. O profeta lança mão de uma ilustração resultante da sua observação no campo para retratar quanta justiça Deus quer. De repente vem uma tempestade, e aquela tempestade ela é sobre os montes, e aí com aquela água que corre ela faz um pequeno ribeiro de águas, mas aquele ribeiro de águas ele é temporário. Acabou a chuva, acabou o ribeiro. O que ele quer são águas abundantes. O que ele quer é rios que eles se encham cada vez mais. João capítulo 7, verso 38, para nós encerrarmos. João 7, 38.
37 e 38. No último dia, na Assembleia Solene, o grande dia da festa, levantou-se Deus e Jesus Cristo e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus não quer que você tenha uma mudança temporária. Ele não quer que a sua mudança seja apenas no dia de domingo, em que você se apresenta aqui com o cabelinho penteado, roupinha limpinha, cheiroso, mas Ele quer você lá fora dessa forma. Venha para a igreja imundo, mas lá fora seja luz. Deus quer que a retidão e a justiça fluam de modo ininterrupto dentro de nós como um grande rio. Um fluxo constante de justiça é resultado de vidas que desejam verdadeiramente agradar e adorar a Deus, mesmo que nós não temos condição. A realidade é, nós não temos condição. Nós não conseguimos. Mas nós temos que buscar essa santificação dia após dia, para que as nossas adorações, elas sejam aceitas diante do nosso Deus. Amém, queridos? Senhor, Tu és louvado, adorado e bendito. Agradecemos, Pai querido, por esse verso 25 de Amós, capítulo 5, que depois, Pai querido, de tantas palavras duras, vem nos trazendo uma luz, vem nos trazendo uma direção. Sim, podemos retornar ao caminho da retidão e da justiça. Nós podemos, Pai querido, voltar ao primeiro amor. Nós podemos estabelecer uma verdadeira adoração. Podemos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores, como filhos e filhas amadas em quem o Senhor se alegra e se compraz. Nos dá essa força, nos dá essa capacitação, nos dá esse discernimento, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.